Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é de 2016, mas a proposta que hoje debatemos só foi aprovada em Conselho de Ministros no final de março e só dela tivemos conhecimento em abril. Foi tarde, muito tarde, para uma matéria com esta dimensão e impacto. Seria desejável que a proposta de lei entrasse em vigor numa data relativamente aproximada àquela que o regulamento irá entrar em vigor no próximo dia 25 de maio. Tal não deverá acontecer por exclusiva responsabilidade do Governo. Acresce que há um acervo legislativo muito assinalável, acerca do qual não se prevê qualquer adaptação ou qualquer revisão e que dela fica bastante necessitada. Contudo, não é admissível, e o PSD não o consentirá, que se presuma que esta proposta poderia constituir uma espécie de envelope fechado que o Governo enviou ao Parlamento para que os deputados o carimbem depois de uma simulação de um debate de especialidade. Não o aceitaremos. O PSD irá fazer um debate de especialidade sério e com a dignidade que esta matéria merece, enquanto essência da materialidade dos direitos fundamentais no nosso tempo. Ouviremos as entidades relevantes e os especialistas nas diversas áreas que possam oferecer os contributos capazes de melhorar esta proposta. Sra. Ministra, se este processo peca por tardio, a proposta deixa muito a desejar no seu conteúdo. Está pejada de conceitos indeterminados. Toda ela está repleta de zonas cinzentas de turbulência interpretativa. Está plena de critérios legislativos não estribados no Regulamento Europeu, embora o invoquem. Contém erros de tradução do original do Regulamento em inglês. Por exemplo, subcontratante está como subcontratado, o que é inadmissível, e noutros, como por exemplo, em relação ao âmbito de aplicação no artigo 2º, número 2, a linha B. Existem, Sra. Ministra, como já foi referido, limitações objetivas e exageradas à liberdade de imprensa no artigo 24 da proposta e que não se percebem no regime do RGPD. Sr. Presidente, Sra. Ministra, é transversal nesta proposta uma lógica de isenção, eu diria quase de privilégio, da atividade da administração pública, seja de forma expressa ou tácita. Não apenas na dilação de 3 anos na aplicação nas coimas, mas também nas razões argumentativas que a tentam sustentar. É lógica e politicamente errado fazer esta distinção de regime. E a mesma não tem respaldo no regulamento. Provocará uma diferenciação errada, injusta e anticoncorrencial em diversas áreas de atividade. O Estado tem acesso privilegiado aos dados pessoais dos seus cidadãos e deve ser o primeiro a dar o exemplo, sobretudo no que tange à proteção dos direitos fundamentais. Diz-se na exposição de motivos que a aplicação deste regulamento resultará em encargos administrativos elevados que não se encontram suficientemente justificados pelos benefícios obtidos. Sra. Ministra, trata-se aqui de plasmar um critério economicista relativamente insuspeito, já que estamos em matéria de direitos fundamentais e não o aplicar às entidades públicas por este critério, de facto, parece-nos extremamente limitativo. Mas pior ainda são as suas próprias declarações quando da apresentação da proposta, quando disse que o RGPD teria sido pensado para as multinacionais e não para as administrações públicas do Estado, já que estas não usam os dados pessoais para negócio. Fim de citação. Tremendo equívoco seu, Sra. Ministra. A razão de ser deste regulamento é proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, independentemente da natureza jurídica daqueles que os possam colocar em perigo em virtude de um manuseamento de dados pessoais negligente ou doloso. Sejamos claros, quem são as entidades que potencialmente podem prejudicar os direitos fundamentais dos cidadãos em virtude de um errado tratamento de dados pessoais? Sem dúvida nenhuma que essas multinacionais que se refere, mas também o Estado, a administração tributária, a administração fiscal e a segurança social, certamente. Mais ainda, como o parecer da CNPD, que hoje tivemos acesso, o invoca, há um desvio de fim em relação a esta isenção. Diz a proposta que
é possível que os dados pessoais sejam usados pelas entidades públicas para um fim diferente. Só pode ser mais um equívoco, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, porque a administração pública e as entidades públicas obedecem ao princípio da legalidade das atribuições e competências. E os dados pessoais só podem ser, em todo o caso, obtidos em função desse mesmo interesse. E a administração pública só pode atuar em virtude do interesse público e, portanto, esta transposição, este desvio de fim não é admissível. Concluindo, a preocupação do PSD é dar contributos positivos para melhorar esta proposta. Tudo faremos para que este momento legislativo não venha a ser recordado como a lei das oportunidades perdidas neste desejável e inevitável upgrade dos direitos fundamentais para o século XXI. Mas esperávamos mais. Muito obrigado.